Capítulo 11. Serena passou um suéter preto angorá por cima da cabeça. Seria bom ser preguiçosa por um dia, concluiu. Relaxar na suíte com roupas confortáveis e fazer absolutamente nada. Ela e Justin não haviam passado um dia juntos desde St. Thomas. Isso a fez pensar nos brincos que ele lhe dera. Ela os usaria naquela noite, decidiu, enquanto abria a gaveta superior do closet para pegar a caixa. São deslumbrantes, pensou ao admirá-los outra vez. E mais deslumbrantes ainda por terem sido comprados por ele antes mesmo de se tornarem amantes. Que homem estranho ele é, pensou. Tão frio de algumas maneiras, tão introspectivo, mas ainda assim capaz de gestos tão doces. As violetas no quarto dela, no primeiro dia, champanhe para o café da manhã. E embaixo de tudo havia uma controlada, mas latente inclinação para a violência. Tudo isso nele a excitava. Quão inteligente você é! Serena riu, quando se lembrou da pergunta de Justin. Inteligente o bastante para saber que sou uma mulher de muita sorte, respondeu silenciosamente. Alcançando a gaveta outra vez, jogou a moeda de 2 caras que apanhou enquanto Justin estava em Las Vegas. Com um sorriso, ela examinou. Então, colocou-a no bolso do jeans. E inteligente o bastante para ter um as na manga. Adicionou um brilho de malícia nos olhos. Enquanto olhava no reflexo no espelho, o sorriso de Serena virou um olhar de espanto. Seu cabelo seco, parecendo um esfregão embaraçado e desgrenhado. Que bagunça, pensou enquanto pegava a escova. Bem, ela daria um jeito naquilo antes de chamar o serviço de quarto. Não seria injusto se Justin tivesse que esperar o almoço, considerou, sofrendo para desfazer os nós dos cabelos. Inclinando a cintura, abaixou o cabelo, deixou o cabelo cair para frente. Então cerrou os dentes e escovou a parte de baixo. Ai, só um minuto, gritou, para a batida na porta rápida e discreta. Kane ou Alan haviam se dado mal com Lina Maxwell, pensou, com um sorriso afetado enquanto caminhava até a porta, ainda escovando o cabelo. Não espere que eu resolva serviço de quarto. Um rapaz magro de cerca de 20 anos deu um sorriso tímido. Justin deve ter decidido mandar que alguém arrumasse o quarto antes do almoço, concluiu. Típico. Poderia ter ligado para avisar. Eu posso voltar mais tarde se... Ah, não, desculpe. Estava pensando em outra coisa. Serena sorriu enquanto abria a porta o suficiente para ele entrar com o carrinho de serviço. Você é novo, não é? Sim, senhora. Este é meu primeiro dia. Isso explicava o nervosismo dele, ela disse a si mesma, e isso do sorriso dela mais acolhedor. Apenas relaxe e não tenha pressa, aconselhou. Ficarei fora de seu caminho. Gesticulando com a escova, virou-se. Por que não começa pela cozinha enquanto eu... Algo pressionou com força seu nariz e boca. Chocada demais para ficar assustada, Serena agarrou a mão que a prendia, enquanto respirava fundo para gritar. Inalou algo forte e com uma fragrância doce e enjoativa que fez sua cabeça girar. Reconhecendo o aroma, começou a brigar freneticamente, lutando contra a névoa que girava na frente de seus olhos. Ai, Deus! Não. Os braços caíram pesados. A escova escorregou de seus dedos, subitamente sem forças. Justin. O recepcionista encontrou no balcão, disse Justin ao tenente Renick. Aparentemente, ninguém viu quem colocou isso lá. Foi na hora do check-out e o pessoal da recepção estava ocupado. Sim, bem, ele não é bobo. O tenente da polícia apanhou a folha comum pelo canto e a colocou em um saco plástico. Tenho que entregar isso a Berald, imagino. Mas por agora vou deixar alguns homens à paisana no hotel. Tenho meus próprios seguranças posicionados em todos os ambientes públicos. O tenente Renick ergueu suas 2 sobrancelhas espessas e grisalhas em reconhecimento. Não gosta de lidar comigo, notou ele. Ah, é um cara durão. Ele observou Justin a acender um charuto com as mãos firmes. Ele não se deixa abalar com qualquer coisa. Tem algum inimigo, Sr. Blade? Justin lançou um olhar suave. Aparentemente.
Alguém específico sobre quem queira falar? Não. É a primeira vez que o senhor recebeu desde que voltou de Nevada? Sim. O tenente Renick conteve um suspiro. Tipos como Blade o faziam se sentir como um dentista arrancando um dente que teima em ficar. Contratou ou demitiu alguém recentemente? Como resposta, Justin apertou o interfone. Kate, confira com o RH. Veja quem contratamos ou dispensamos nos últimos 2 meses. Depois consiga uma lista do resto dos hotéis. Grandes coisas. Computadores, disse o tenente, quando Justin desligou. Tem uma adolescente, praticamente casada com um. Sem resposta, ele ergueu os ombros arredondados. Eu mesmo vou conferir sua segurança. Se ele vai plantar uma bomba, vai precisar entrar primeiro. Ele pode entrar, relembrou Justin. É só se registrar na recepção. Verdade. O tenente Renick observou a fumaça do charuto subir. Você pode fechar o hotel. A única mudança na expressão de Justin foi um leve estreitar dos olhos. Não. Não achei que faria isso. O tenente Renick se levantou da cadeira. Meus homens serão discretos, Sr. Blades, mas vamos fazer buscas contínuas. Vou voltar a falar com o senhor depois de conversar com os recepcionistas. Obrigada, tenente. Justin esperou até que a porta se fechasse atrás dele. Depois apagou o charuto com tanta força que o partiu em dois. Se antes se sentia perseguido, agora parecia que havia alguém respirando em sua nuca. Ele estava ali agora. Se não no hotel, em algum lugar próximo, esperando. Serena ia voltar para Hennisport, nem que Justin tivesse de amarrá-la e enfiá-la em um avião. Ele ficou imóvel por um momento, até se acalmar de novo. Não ia convencer Serena gritando ou ameaçando. O único modo seria fazê-la ver que sua presença ali tornaria impossível para ele ser completamente racional. Se ela se fosse, ele poderia pensar claramente e talvez descobrir quem e por quê. Justin apanhou o interfone de novo. Kate, vou estar lá em cima. Passe minhas ligações para lá. Levantando-se, ele foi para o elevador. Talvez, durante a subida, pensasse melhor no modo de dizer a Serena que a estava expulsando e a seus irmãos do hotel. Quando entrou na sala de estar, Justin olhou para a janela panorâmica, meio que esperando vê-la ali, sentada, já beliscando o almoço. Ele só ficou um pouco surpreso por ver a mesa vazia. Afinal, já havia se passado mais de 1 hora desde que descera. Pensando que talvez ela tivesse voltado a dormir, Justin entrou no quarto. A cama desfeita não despertou uma pontada de desejo dessa vez, mas uma inquietação. Chamando seu nome, Justin foi até o banheiro. Um breve traço do perfume dela permanecia no ar. Como o quarto estava vazio, aquilo só fez a inquietação de Justin aumentar. Não seja idiota, ele disse para si mesmo. Ela não está confinada à sua suíte. Pode ter saído por uma centena de razões, mas ela sabia que eu voltaria. Teria me ligado. Como ele ia saber? Enquanto voltava à sala de estar, Justin se lembrou de que eles não estavam juntos há tempo suficiente para saber bem dos hábitos um do outro. Podia ser que ela tivesse ido à boutique para comprar um vestido. Inclinando-se, Justin apanhou a pequena escova laqueada no tapete. Por um momento, sua mente ficou em branco. A mão e não pôde fazer nada além de encará-la. Ele se obrigou a pensar. Estava sendo alarmista. Ela voltaria a qualquer momento. Era típico de Serena deixar as coisas espalhadas pela suíte. Ela era bagunceira, pensou ele, impiedosamente. Descuidada. Apanhando o telefone, Justin apertou um número. Ligue para Serena McGregor. Ele segurou a escova enquanto esperava. A jaqueta bordada de cristais dela estava nas costas do sofá. Ele podia se lembrar de tê-la tirado dos ombros dela na noite anterior. Em algum momento durante a manhã, ela havia apanhado e jogado ali. Então, por que teria deixado a escova no chão? A senhorita McGregor não responde às chamadas, senhor. Justin sentiu o nó em seu peito se apertar. Ele apertou o cabo da escova até que ele ameaçasse se partir. Ligue para Alan ou Kane McGregor. Olhou seu relógio. Justin viu que havia se passado 30 minutos da hora que dissera para Serena esperá-lo. Kane McGregor.
É Justin. Serena está com você? Não, Alan e eu estávamos. Você a viu? Não, desde hoje cedo. Era a primeira vez nos 10 anos em que conhecia Justin, percebeu Kane, que ouviu uma nota de pânico naquela voz sempre tão controlada. Algo como gelo correu por sua coluna. Por quê? Justin sentiu sua garganta se fechar e olhou para a escova em sua mão. Ela desapareceu. Kane sentiu o telefone umedecer sob sua mão. Onde você está? Na cobertura. Já estaremos aí. Em minutos, Justin abria a porta para os irmãos de Serena. Ela pode ter saído para fazer alguma coisa, disse Kane imediatamente. Você viu se ela pegou o carro? Não. Justin xingou e apanhou o telefone de novo. Aqui é o Blade. A senhorita McGregor saiu de carro? Ele esperou, bravo e impaciente, enquanto Kenny andava pela sala e Alan a observava. Justin ouviu a resposta do estacionamento. Depois desligou sem falar. O carro dela ainda está na garagem. Ela pode ter ido caminhar na praia, sugeriu Alan. Ela estava me esperando aqui, há meia hora. Disse Justin categoricamente. Ela deveria pedir o almoço. Mas já conferi, ela não ligou lá para baixo. Achei isso perto da porta da frente. Alan apanhou a escova da mão de Justin. Ele se lembrou de ter dado o antigo estojo para Serena no aniversário de 16 anos dela. Era uma das poucas coisas que ela mantinha com todo cuidado. Vocês brigaram? Justin se virou para Kane, perdendo um pouco mais de seu controle. Justin, disse Kane rapidamente, Rena tem um temperamento difícil. Se estava brava, pode ter saído sem dizer nada para ninguém. Ela iria para a praia para se acalmar. Não, nós não brigamos, disse Justin tenso. Nós fizemos amor. Ele enfiou as mãos nos bolsos porque desejava transformá-las em punhos. Recebi uma ligação lá de baixo. Um envelope tinha sido deixado para mim na recepção. Era outra ameaça. Alan colocou a escova de Serena cuidadosamente sobre a mesa. Justin. Ele esperou até que aqueles olhos verdes cheios de raiva se encontrassem com os dele. Chame a polícia. Com um pouco de exclamação no final de suas palavras, o telefone tocou. Justin o agarrou. Serena, começou ele. Procurando-a já? A voz estava abafada e não tinha gênero. Estou com a sua amante de índio, Blade. A ligação foi interrompida com um clique suave. Justin ficou paralisado por 10 segundos completos. Sentiu um gosto de cobre na boca e reconheceu o medo. Ele está com ela, ouviu alguém dizer. Depois percebeu que era a própria voz. Com uma onda cega de fúria, ele arrancou o telefone da parede e o jogou para o outro lado da sala. O filho da puta está com ela. O tenente Renick olhou em volta da sala de estar da suíte de Justin e notou que ela estava mais quente que ele teria esperado. O homem que ele havia encontrado no andar de baixo parecia gostar de cores frias e linhas retas. Seus olhos pousaram no telefone, jogado de qualquer maneira contra a parede leste. Bem, águas paradas têm correntes profundas, supôs. O loiro alto que olhava pela janela era Kenny McGregor, o jovem advogado bonitão, que atualmente era promotor estadual de Massachusetts. O moreno, sentado na cadeira, encarando a escova de cabelo nas mãos, ela era Alan McGregor, senador, um liberal bastante eloquente. O tenente olhou para Justin de novo. Imagino que você passou os fatos mais de uma vez. Os olhos de Justin confrontaram os do tenente Renick, cheios de fúria e de controle gélido. Desci para ver o envelope que me deixaram na recepção. Deixei Serena aqui. Passava um pouco do meio-dia. Combinamos de almoçar aqui na suíte uma hora depois. Estava atrasado e quando voltei ela não estava aqui. Fiquei preocupado e quando achei sua escova no chão perto da porta, liguei para ela. Quando ela não atendeu, liguei para seus irmãos. 15 minutos atrás, eu recebi uma ligação. Sim, aparentemente de um sequestrador, acrescentou Renick. Incerto se estava satisfeito ou incomodado com a frieza com que Justin recitava os acontecimentos. Se não me disse precisamente o que ele falou, Justin deu um olhar longo e intenso para o tenente.
Ele me disse que estava com a minha amante de índio. Pronto para explodir, Kane se virou, afastando-se da janela. Merda! Isso não está nos levando a nada. Por que vocês não estão a procurando? O tenente o fitou com os olhos cansados e pacientes. Estamos fazendo exatamente isso, Sr. McGregor. Ele vai ligar de novo, disse Alan, parecendo calmo. Ergueu os olhos da escova para encontrar o olhar do tenente. Ele deve saber que entre Justin e nossa família podemos levantar qualquer quantia de dinheiro para ter Rina de volta. Deixou os olhos vaguearem até Justin e se fixarem nele, se dinheiro for o que ele quer. Vamos ter que trabalhar com essa premissa por agora, senador, disse o tenente com uma voz prática. Vamos colocar uma escuta em seu telefone. Com sua permissão, Sr. Blade. Faço o que for preciso. Kane olhou para Justin, pela primeira vez desde a ligação. Onde está o conhaque? O quê? Você precisa de uma bebida. Como Justin apenas negou com a cabeça, Kane praguejou baixinho. Bem, vou tomar um, antes de ligar para papai e mamãe. Justin sentiu uma nova pontada em seu peito e gesticulou. Naquele armário. Do outro lado da suíte, o telefone tocou. Sem esperar pela autorização do tenente, Justin foi para a cozinha atender. Ele não conseguia ir até o quarto. Blade. Fechando os olhos, ele lutou contra a frustração. Depois esticou o fone. É para você, disse ao tenente. Quando voltou à sala de estar, Justin encontrou Alan e Kane de pé no centro do cômodo, falando baixinho. Alan vai ligar para nossos pais, disse Kane. Vão receber melhor a notícia dele. Vão querer vir para cá. Justin fez de tudo para não deixar o pânico dominá-lo ou a dor. Claro, claro. Quando o tenente entrou na sala, esperou até os 3 pares de olhos estivessem nele. Meus homens descobriram um carrinho de camareira abandonado no estacionamento. O laboratório vai examiná-lo cuidadosamente, mas acharam um pano ensopado de éter no fundo. Aparentemente foi como ele atirou, sem que ninguém a visse. Observando de perto, o tenente viu os nós dos dedos de Kane ficarem brancos ao segurar seu copo. Viu a onda de raiva aterrorizada nos olhos de Alan. Não viu nenhuma mudança na expressão de Justin. Temos uma descrição da senhorita McGregor, Sr. Blade, mas uma fotografia seria útil. Justin o encarou quando a cor correu de seu estômago para sua garganta. Não tenho uma. Eu tenho. Inerte, Alan apanhou sua carteira. Vamos colocar a escuta agora, Sr. Blade, continuou o tenente, olhando a foto que Alan lhe entregava. Vamos gravar tudo o que for dito. Quanto mais o mantiver na linha, melhor. Quaisquer exigências que ele faça, insista em falar com a senhorita McGregor antes de concordar com qualquer coisa. Precisamos de provas de que ela de fato está com ele. E viva, acrescentou ele silenciosamente. E se ele se recusar? Quis saber Justin. Então o senhor se recusa a negociar. Justin se forçou a se sentar. Se ficasse de pé, caminharia. Se caminhasse, perderia o controle. Não, disse ele no mesmo tom. Justin, interrompeu Alan, antes que o tenente pudesse falar novamente. O tenente está certo. Precisamos ter certeza de que Rina está com ele e ilesa. É Rina, pensou ele, indócil enquanto lutava para manter a voz tranquila. Nossa Rina. Se deixar claro que não haverá resgate até que ouça a voz dela, ele vai colocá-la ao telefone. Você vai pagar. As palavras irromperam na cabeça de Justin. Não Serena, pensou ele desesperadamente. Deus, não Serena. E depois que eu falar com ela, começou Justin, considerarei como qualquer coisa que ele pedir. Não vou negociar e não vou enrolar. É seu dinheiro, Sr. Blade. O tenente lhe deu um sorriso mirrado. Gostaria que o senhor prestasse muita atenção na voz do sequestrador quando ele ligar de novo. É provável que ele a disfarce, mas o senhor pode reconhecer uma frase, uma inflexão. Houve uma leve batida na porta, a qual o tenente atendeu em pessoa, parado de pé, falando baixinho com um de seus homens. Kane se aproximou de novo de Justin, oferecendo o conhaque. Pela segunda vez, Justin balançou a cabeça. Eles vão apanhá-lo, disse Kane, só precisando ouvir as palavras em voz alta. Lentamente, Justin ergueu os olhos.
Quando o fizerem, disse ele calmamente, eu vou matá-lo. Sentindo-se grogue e dolorida, Serena acordou, gemendo. Será que tinha dormido demais? Imaginou. Ela ia perder a aula se não. Não, não era seu turno no cassino. E Dale, Justin. Não, Justin ia subir para almoçar e ela nem tinha chamado o serviço de quarto. Precisava se levantar, mas seus olhos se recusaram a abrir e havia uma sensação leve e contínua de náusea. Enjoada, pensou ela confusa. Mas nunca ficava enjoada. E havia alguém à porta. Ela se lembrou. Alguém na porta. A náusea apareceu novamente, e com ela o medo. Juntando todas as forças, Serena abriu os olhos. O lugar era pequeno e escuro. Sobre uma janela havia uma cortina puxada. Havia um gabinete barato, de madeira, contra a parede, com um espelho cheio de poeira e uma pequena cadeira de balanço de encosto reto. Não havia lustre, só fios pendiam do teto. Como a lâmpada estava apagada e um pouco de luz se filtrava pela cortina, Serena sabia que ainda era dia. Mas estava um pouco perdida no tempo e não sabia que dia era. Alguém um dia havia pintado as paredes de um amarelo claro, mas a cor havia desbotado, e agora pareciam mais com páginas de um livro muito velho. Serena estava deitada no meio de uma cama de casal, sobre uma colcha de chenille rasgada. Quando tentou mover o braço direito, ela viu que estava algemado à cabeceira da cama. Foi então que o medo superou o atordoamento. O rapaz da limpeza lembrou-se. Éter. Ah, Deus! Como podia ter sido tão estúpida? Justin já havia alertado. Justin, pensou ela de novo, enquanto mordia o lábio. Ele devia estar apavorado agora. Será que estaria procurando por ela? Será que havia chamado a polícia? Talvez pensasse que ela apenas saíra para passear. Tenho que sair daqui, disse a si mesma em desespero, e se arrastou para mais perto da cabeceira, para puxar as algemas. O rapaz devia ter algo a ver com o atentado em Vegas. Parecia incrível. Ele mal parecia ter idade para se barbear. Velho bastante para sequestrar, lembrou-se com amargura, puxando inutilmente as algemas de metal, quando ouviu os passos dele. Ela se sentou e esperou, sem mexer um dedo. Planejara tudo perfeitamente, pensou Terry, desligando o telefone. Arrancar a mulher de debaixo do nariz de Blade tinha sido arriscado, mas tão compensador. Melhor do que a bomba, decidiu ele enquanto tamborilava os dedos na mesa. Teve que lhe dar muito tempo, e eles acharam a bomba, porque ele não queria machucar ninguém, só Blade. Mas isso era perfeito. Ela era linda, pensou. Blade pagaria para tê-la de volta. Mas antes que pagasse, ele sofreria. Terry garantiria isso. Para liberar sua própria atenção, ele se lembrou do quanto tinha sido esperto. Enquanto Justin viajava para Vegas, Terry estava a caminho de Atlantic City. Na época, ele se aborrecera consigo mesmo por não ter escolhido o hotel na costa leste. Mas tudo tinha dado certo. Ele havia notado Serena na primeira noite em que passara pelo cassino. Depois ficou sabendo que ela era sócia de Justin. Só precisou fazer algumas perguntas mais inocentes nos lugares certos para saber que ela era muito mais que isso para ele. Então Terry tinha elaborado seu plano. Primeiro sentiu medo. Tirar uma mulher de um hotel era mais complicado que colocar uma pequena bomba nele. Mas ele havia observado. Ninguém reparara muito nas pessoas usando os uniformes brancos da equipe da limpeza. Depois de alguns dias observando os movimentos de Serena, percebeu que havia uma entrada particular dos escritórios para a suíte dele. Provavelmente um elevador, deduzia Terry. Era desta maneira que os ricos faziam as coisas. Ele tinha sido paciente, passado a maior parte do tempo nas máquinas caça-níqueis, esperando. Quando Justin voltou a Atlantic City, soube que era a hora de agir. Roubar um uniforme tinha sido fácil, tão fácil quanto deixar a carta. Ninguém notou um jovem inofensivo em roupas de trabalho. No minuto em que vira o recepcionista enviar o envelope para o escritório, Terry começou a agir. Teve de se obrigar a ir devagar. Disse a si mesmo para dar a Justin 10 minutos para descer. No terceiro andar, trocou de roupas em um armário. Depois, simplesmente saiu empurrando um dos carrinhos das camareiras que estavam no corredor.
Ele se lembrou de como seu coração havia batido com força enquanto entrava no elevador de serviço. Havia uma chance de ela não estar lá, de ter saído com Justin, e ele teria que começar tudo novamente. Quando ela abriu a porta e sorriu, ele quase perdeu a calma. Depois se lembrou de Blade. O resto foi fácil demais. Foram precisos menos de 5 minutos para que ele cobrisse o corpo inconsciente dela com roupas de cama e empurrasse o carrinho até o estacionamento, onde seu carro esperava. Com Serena no banco de trás, sob um cobertor, ele simplesmente deixou o hotel dirigindo. Mas ela ficara inconsciente por um longo tempo. Talvez tivesse usado éter demais, ou... Então, ao ouvir gemer, Terry se levantou para lhe preparar uma xícara de chá. Quando abriu a porta, Serena estava sentada contra a cabeceira, encarando-o. Mas não parecia tão assustada quanto imaginara que estaria. Pensou se ela estaria em choque. Ele esperava que ela começasse a gritar a qualquer minuto. Se você gritar, disse ele falando baixinho, vou precisar amordaçá-la. Não quero fazer isso. Serena viu que ele segurava uma xícara e que ela tremia em suas mãos. Um sequestrador nervoso, pensou rapidamente. Seria mais perigoso do que um calmo. Ela abafou qualquer vontade de gritar. Não vou gritar. Trouxe um pouco de chá para você. Ele se aproximou. Você pode estar se sentindo um pouco enjoada. Ele estava se aproximando, pensou Serena, como alguém se aproxima de um animal encurralado. Ele esperava que eu fique aterrorizada, percebeu. Bem, não estou longe disso. Poderia ser mais vantajoso para ela parecer ter perdido o controle. Por dentro, ela se obrigou a se acalmar. A primeira coisa que precisava saber era onde ele mantinha as chaves das algemas. Estou. Por favor, ela deixou a voz tremer. Posso ir ao banheiro? Certo. Não vou machucá-la, ele falou de modo a acalmá-la, enquanto colocava o chá do lado e ia até ela. Tirando a chave do bolso do jeans, ele enfiou na tranca dos punhos. Se tentar fugir ou começar a gritar, vou ter que detê-la. Ele parou, enquanto recolocava o metal no punho dela. Entende? Serena sentiu. Ele era mais forte, notou ela, do que parecia. Silenciosamente, ele a conduziu até um pequeno banheiro. Vou estar bem do lado de fora da porta, alertou ele. Seja esperta, e nada vai acontecer. Assentindo, Serena entrou. Imediatamente procurou meios de escapar e ficou frustrada. Não havia nem menos uma janela, uma arma. Uma busca rápida revelou nada mais que um suporte fixo de toalhas. Ela mordeu o lábio, enquanto o medo e a impotência começaram a dominá-la. Tinha que descobrir outro modo. Descobriria outro modo. Abriu a torneira de água fria. Ela jogou no rosto. Precisava permanecer calma e alerta. E não podia subestimar o homem do lado de fora da porta. Ele era perigoso, porque estava tão apavorado quanto ela. Então ela ficaria mais apavorada, decidiu. Iria se acovardar e choramingou tanto que ele não perceberia que estava observando, esperando pela oportunidade de escapar. Primeiro tinha de descobrir exatamente quais eram os planos dele. Abrindo a porta, Serena deixou que ele prendesse seus punhos de novo. Por favor, o que você vai fazer? Não vou machucar você, disse Terry de novo, puxando-a na direção da cama. Ele vai pagar para tê-la de volta. Quem? Ela viu a fúria nos olhos dele. Blade. Meu pai tem mais dinheiro, começou ela rapidamente, e ele... Não quero o dinheiro de seu pai. Com uma explosão feroz, Serena não teve que simular o tremor. Blade, ele vai pagar. Vou arrancar tudo dele. Foi você. Foi você quem plantou a bomba em Vegas? Terry lhe entregou o chá. Serena considerou a possibilidade de jogá-lo no rosto dele. Depois decidiu que não. Se tivesse quente o bastante para queimá-lo, ele provavelmente daria um pulo para trás e a chave ficaria fora de seu alcance. Sim, ela o observou. O rosto dele estava corado de raiva agora e exibia um olhar que fez o estômago dela se revirar. Por quê? Ele matou meu pai, contou-lhe Terry. Depois saiu do quarto. Por que ele não liga de novo? Pensou Justin, enquanto bebia uma xícara de café. Se ele a machucasse... Baixou os olhos e viu que havia arrancado a asa da xícara. Colocando a xícara quebrada na mesa, sacou um charuto. Atrás dele, na pequena sala de estar, 2 detetives jogavam gin.
Kane andava a esmo e Alan já estava a caminho do aeroporto para apanhar Daniel e Anna. O telefone da sala de estar havia sido reparado e agora estava conectado a um aparelho de gravação. Mas eles ainda esperavam. Estava ficando mais escuro e as nuvens se aproximavam. Haveria chuva antes que a noite acabasse. Pelo amor de Deus, onde ela estava? Por que eu a deixei sozinha? Justin queria enfiar o rosto nas mãos. Queria bater em algo, em qualquer coisa. Ele estava sentado perfeitamente parado e encarava a parede. Por que pensei que ela estaria segura aqui? Perguntou a si mesmo. Eu a teria obrigado a partir, se não a quisesse tanto comigo. Poderia tê-la feito partir, se algo acontecer com ela. Ele afastou o pensamento. Se pretendia ficar no controle, não podia sequer se permitir o luxo da culpa. Os únicos sons na sala eram a conversa incoerente dos detetives e o silvo inquieto de Kane, acendendo um cigarro. Se o telefone não tocasse, Justin tinha certeza de que ficaria maluco. Quando o telefone tocou, Justin arremeteu-se contra ele. Mantenha-o na linha, tanto quanto puder, um dos detetives ordenou, e diga-lhe que precisa falar com ela antes de negociar. Justin nem sequer ouviu as instruções enquanto atendia. O gravador estava rodando silenciosamente. Blade. Quer sua mente de volta, Blade? Era uma voz jovem, percebeu Justin, e assustada. A mesma voz que ele ouvira nos registros policiais em Vegas. Quanto? 2 milhões. Em dinheiro. Notas pequenas. Eu lhe direi quando e onde. Serena. Deixe-me falar com Serena. Esqueça. Como vou saber que você está com ela? Como vou saber que ela... Ele teve de se obrigar a continuar. Ainda está viva. Vou pensar nisso. E a linha foi cortada. Serena se amontoava sob o cobertor. Estava com frio, apavorada, ela constatou brutalmente. O frio que sentia não tinha nada a ver com seu suéter fino ou seus pés descalços. Ele matou meu pai. A declaração simples não parava de rodar em sua cabeça. Esse poderia ser o filho do homem que havia atacado Justin anos atrás? Ele seria pouco mais que um bebê na época. Se ele alimentou tanto ódio durante todos esses anos... Serena tremeu novamente e puxou o cobertor sobre os ombros. Ela não devia ter duvidado da intuição de Justin. Ele sabia, de algum modo, alguém estava atrás dele. O que o garoto faria por vingança? Perguntou-se ela. Seja objetivo, ordenou a si mesmo. Isto é real. Tinha visto o rosto dele. Ele arriscaria deixá-la ir, já que não que podia identificá-lo? Ainda assim, ele não parecia ser um assassino a sangue frio. Tinha plantado uma bomba em um hotel lotado, ela se lembrou. Ah, Deus! Ela precisava fugir. Fechando os olhos, Serena concentrou-se em escutar. Havia silêncio, nenhum som de movimento. Ela teve a impressão de ter ouvido o mar. Poderia ser o vento. Quanto estariam longe da cidade? Imaginou ela. Se jogasse a xícara de chá pela janela e a abrisse, será que alguém ouviria? Mas enquanto pensava na possibilidade, Terry voltou ao quarto. Trouxe o sanduíche. Ele parecia mais agitado desta vez. Ou talvez, reconsiderou ela, excitado. Forçou-o a falar, disse a si mesma. Por favor, não me deixe sozinha. Ela apanhou o braço dele, com a mão livre, e deixou os olhos implorarem aos dele. Vai se sentir melhor depois de comer, gaguejou ele, e enfiou o sanduíche sob o nariz dela. Não precisa ficar com medo. Eu disse que não vou te machucar. Se não tentar nada. Eu já vi você, disse arriscando-se. Como você vai me deixar partir? Tenho planos. Incansável, ele começou a caminhar pelo pequeno quarto. Ele não era grande, pensou ela. Se pudesse soltar minha mão, eu arriscaria. Quando contar a eles que você já está... Onde você está, já terei partido. Ele pensou na Suíça com um prazer mordaz. Eles não vão me encontrar. Terei 2 milhões de dólares que me ajudarão a me esconder numa boa. 2 milhões, sussurrou ela. Como você sabe que Justin vai pagar? Terry riu. Virou-se para olhar para ela. Seu rosto estava pálido, seus olhos enormes. Seu cabelo cascateava selvagemente em torno dos ombros. Ele vai pagar.
Ele vai me implorar para deixá-lo pagar antes que isso termine. Você disse que ele matou seu pai. Assassinou meu pai. Mas ele foi absolvido, Justin me contou. As palavras escorregaram por sua garganta abaixo quando Terry se virou. Ele assassinou meu pai e o deixaram livre, gritou ele. Deixaram-no livre porque sentiram pena dele. Foi tudo política, minha mãe me contou. Deixaram-no livre porque ele era um pobre garoto nativo. Minha mãe disse que o advogado dele subornou as testemunhas. A mãe dele, pensou Serena, vinha distorcendo os fatos na mente dele por anos. Seria preciso mais que algumas palavras dela para mudá-lo agora. Será que a mãe lhe contara sobre a cicatriz na lateral do corpo de Justin? Será que ela lhe contara que o pai estava bêbado ou que a faca que o matara pertencia a ele? Serena analisou o rosto decidido e apavorado de Terry e seus olhos raivosos. Sinto muito, disse ela, com um fio de voz, de verdade. Ele vai pagar agora, disse-lhe Terry, e afastou um pouco do cabelo dos olhos. Espero que tenha a chance de manter você por mais alguns dias. Ele deu uma risada macia e pensativa. Quem diria que eu faria Blade rastejar por uma mulher? Por favor, qual é o seu nome? Terry, disse ele brevemente. Serena fez um esforço para se sentar ereta. Terry, você deve saber que Justin chamou a polícia. Eles devem estar me procurando. Eles não vão encontrá-la, retrucou ele. Não comecei a planejar ontem. Eu fiz um depósito por esse lugar há 6 meses, quando o Blade abriu o hotel. Estava pensando em apertá-lo uma segunda vez depois do pagamento de Vegas. Ele deu de ombros, como se o negócio de Vegas significasse pouco. O casal de idosos de quem aluguei esse lugar está na Flórida agora. Eles nunca nem me viram. Só o cheque que enviei. Terry, olhe, nada vai acontecer com você. Só come e descanse. 10 horas depois que Blade fizer o pagamento, vou ligar e dizer onde podem te encontrar. Ele saiu do quarto, batendo a porta antes que ela pudesse dizer algo mais. O que eles estão fazendo para resgatá-la? Quis saber Daniel, enquanto caminhava pela sala de estar da suíte de Justin. Veja esses dois! Ele esticou a mão na direção dos dois detetives, jogando, enquanto o maníaco está com a minha menininha. Eles estão fazendo tudo o que podem, disse Alan baixinho. O telefone está grampeado. Ele não ficou na linha tempo bastante da última vez para conseguirem rastrear. Estão conferindo todas as digitais no carrinho da camareira. Ha! Deixando o pânico tomar conta, a forma da raiva, ele cercou o filho. E que tipo de lugar é esse, onde um homem pode jogar minha filha em uma cesta e sair com ela? Daniel, de seu lugar no sofá ao lado de Justin, Ana falou suavemente. Ela só disse o nome dele, mas a dor em seus olhos o fez praguejar de novo e ir até a janela. Ela se virou para Justin, colocando a mão sobre a dele. Justin. Mas ele balançou a cabeça, levantando-se. Pela primeira vez nas 6 horas de medo, ele sabia que ia desmoronar. Sem uma palavra, entrou no quarto e fechou a porta. O hobby dela estava jogado sobre uma cadeira, onde ela o deixara. Ele só teve que apanhá-lo para sentir o cheiro dela. Fechou as mãos em punho e se afastou dele. A caixa da joalheria com os brincos que ele lhe dera estava aberta sobre a penteadeira. Ele se lembrara do jeito como eles ficaram nela na noite anterior, brilhando, incendiando-se na luz tênue do quarto enquanto ela se jogara nua na cama e abriu os braços para ele. Medo e raiva se envolviam em seu peito até que sua pele ficasse úmida e pegajosa. O silêncio do quarto pesou sobre ele. Havia só o som da chuva, caindo gelado e pesado do lado de fora da janela. Apenas algumas horas antes, Serena enchera o quarto de vida, risos e paixão. Então ele a deixara. Não lhe dissera que a amava. Ou lhe dera um beijo de despedida. Tinha saído com a cabeça ocupada com as próprias coisas, deixando-a sozinha, pensou ele novamente. Ai, meu Deus! Passando a mão no rosto, apertou os dedos com força contra os olhos. Com a batida leve na porta, Justin deixou as mãos caírem e lutou contra a sensação de desespero. Daniel entrou, sem esperar pela resposta. Justin,
Ele fechou a porta atrás de si e ficou parado, parecendo imenso. E pela primeira vez na lembrança de Justin, indefeso. Sinto muito por tudo isso. Justin o olhou nos olhos, enquanto ele fechava as mãos nos bolsos de novo. Você estava certo. Se eu não tivesse sido descuidado. Não. Indo até ele, Daniel apanhou seus 2 braços. Não há culpa alguma aqui. Rina. Ele queria Rina e teria encontrado um modo. Estou com medo. A voz grossa tremeu e ele segurou os braços com mais força. Só tive medo uma vez antes em minha vida, quando Kane enfiou na cabeça que ia explorar o sótão e o encontramos pendurado na beirada de 2 andares acima de nossas cabeças. Não sei onde ela está. A voz dele balançou quando ele se virou. Não posso colocar uma espada. Posso colocar uma escada para apanhá-la. Daniel, eu a amo. Com um suspiro profundo, Daniel se virou de novo. Sim, posso ver isso. O que ele pedir, o que ele quiser que eu faça, eu farei. Assentindo, Daniel esticou a mão. Venha, a família deveria esperar junta. Capítulo 12. Serena devia ter cochilado, porque estava escuro quando foi chacoalhada para que acordasse. Você vai fazer uma ligação, disse Terry. Depois foi até o interruptor para acender a luz do teto. Serena colocou o braço nos olhos para protegê-los. Para quem? Começou ela. Ele já deve ter suado bastante, murmurou Terry, enquanto apanhava o telefone no suporte do quarto. Passa da uma. Ouça. Ele puxou seu braço para que ela o olhasse. Você vai lhe dizer que está bem e só. Não tente nada. Ele começou a discar. Quando ele atender, só lhe diga que não está machucada e que vai ficar assim desde que ele pague, entendeu? Assentindo, Serena apanhou o telefone. Justin estava no telefone ao primeiro toque. Meia xícara de café entornou na mesa e pingou sobre o tapete. Blade. Serena apertou os olhos com força ao ouvir a voz dele. Estava chovendo, pensou ela distraída. Estava chovendo. E ela estava com muito frio e assustada. Justin. Serena. Você está bem? Ele machucou você? Inspirando fundo, ela olhou diretamente nos olhos de Terry. Estou bem, Justin. Sem cicatrizes. Onde você está? Começou ele, mas Terry colocou a mão sobre a boca de Serena e apanhou o telefone. Se você a quer de volta, junte o dinheiro. 2 milhões. Notas pequenas sem sequência. Vou informar onde entregá-lo. E você vai sozinho, Blade. Se não quer que ela se machuque. Ele desligou. Depois soltou Serena. O som da voz de Justin fez com que as horas de medo não... O que as horas de medo não puderam. Com um soluço, ela enterrou o rosto no travesseiro e chorou. Ela está bem. Justin repôs o telefone com cuidado calculado. Ela está bem. Graças a Deus. Ana apanhou suas 2 mãos. E agora? Junto o dinheiro e levo onde quer que ele me mande levar. Vamos fotografar as notas, declarou o tenente quando se levantou da cadeira. Um dos meus homens vai segui-lo quando for fazer a entrega. Não. Ouça, Sr. Blade, começou ele pacientemente. Não há garantias de que ele vá libertar a senhorita MacGregor depois de ser pago. É mais provável que ele... Não, repetiu Justin. Vamos jogar do meu jeito, tenente, sem me seguir. O tenente expirou fundo. Certo, vamos plantar um rastreador na mala. Deste modo, quando ele apanhar o dinheiro, pode nos conduzir diretamente até ela. E se ele o encontrar? Retrucou Justin. Não, disse novamente. Não vou arriscar, de jeito nenhum. Você está arriscando muito ao entregar-lhe 2 milhões de dólares assim, devolveu o tenente. Senhora MacGregor, ele se virou para Ana, pensando que uma mulher seria mais razoável. Queremos sua filha de volta, íntegra, como vocês. Deixe-nos ajudá-los. Ela lhe deu um longo e firme olhar, enquanto a mão que apertava de Justin tremeu levemente. Agradeço por sua preocupação, tenente, mas concordo com Justin. Fotografem o dinheiro, sugeriu Kane, e vão atrás dele depois que Rina estiver seguro. Por Deus, eu mesmo gostaria de acusá-lo, acrescentou ele, em um murmúrio selvagem.
Então é melhor desejar que ele seja acusado apenas por sequestro e extorsão, não por assassinato, acrescentou cruelmente o tenente. Ele vai mantê-la viva até receber o dinheiro. Depois disso, a sorte está lançada. Ouça, Blade, continuou, perdendo a paciência. Você não gosta de lidar com a polícia. Talvez por ter tido problemas anos atrás, mas seria bem mais inteligente lidar conosco do que com ele. Ele esticou a mão na direção do telefone. Com um gesto inconsciente, Justin passou a mão nas costelas. Não, pensou. Não confiava na polícia. A lembrança daquele interrogatório sem fim, enquanto seu inferno cicatrizava, estava marcada em sua memória. Talvez ele estivesse cometendo um erro. Talvez devesse. Seus dedos congelaram abruptamente. Cicatrizes. Sem cicatrizes. Ah, meu Deus! Murmurou ele, os olhos baixando para as mãos. Ah, meu Deus! O que foi? Ana estava de pé ao seu lado, os dedos se enterrando em seu braço. Lentamente, seus olhos se encontraram com os dela. Um fantasma, sussurrou ele. Depois afastou o terror, encarando o tenente. No telefone, Serena estava tentando me dizer algo. Ela disse, sem cicatrizes. O homem que matei em Nevada me esfaqueou. Serena sabe da história. O tenente já estava se dirigindo para o telefone. Você se lembra o nome dele? Justin deu uma risada sem graça. E alguém esqueceria o nome do homem cujo assassinato lhe rendeu um processo? Charles Terence Ford, respondeu. Tinha esposa e um filho. Ela trazia o garoto ao tribunal todo dia. Ele tinha olhos azuis, Justin se lembrou. Olhos azuis abatidos e confusos. Uma onda de enjoo surgiu, ameaçando afogá-lo. Beba desta vez, ordenou Kane, enfiando uma taça de conhaque nas mãos de Justin. Olhando para ela, Justin negou com a cabeça. Café, gaguejou ele, caminhando até a cozinha. Mas não conseguia pensar. Comprimindo as palmas das mãos no balcão, tentou limpar a mente. Impotente, percebeu ele. Sentiu a mesma impotência enfurecedora que havia experimentado há tanto tempo naquela pequena cela estreita. 17 anos, pensou ele. Santo Deus, teve 17 anos para me odiar. O que fará com ela por minha causa? Se é tudo que pode beber, que seja, disse Kane rudemente e empurrando uma xícara de café no balcão. Ele se lembrava de Serena de pé ali naquela manhã, os olhos rindo para ele enquanto ele lidava com o fato de que ela crescera sem ele ter percebido. Eu sabia, disse Just baixinho, encarando o café. Sabia que alguém estava atrás de mim. Sabia que ela não estava segura, mas não a obriguei a ir embora. Kane se sentou pesadamente em um banquinho. Conheço Rina a vida toda. Amei-a a vida toda. Ninguém, absolutamente ninguém, pode obrigá-la a fazer nada. Eu poderia. Justin apanhou o café e o bebeu sem realmente sentir o gosto. Tudo o que precisava fazer era ir junto. Ele teria seguido vocês. Justin bateu a xícara com força. Sim, a raiva limpou sua mente e desatou o nó em sua garganta. Vou trazê-la de volta, Kane. Disse com extrema calma. Nada nesse mundo vai me impedir de trazê-la de volta. O nome dele é Terry Ford, declarou o tenente, entrando na cozinha, dirigindo-se para a garrafa de café. Marcou um voo vindo de Vegas há 5 dias. Destino Atlantic City. Teremos uma descrição em breve. Estamos conferindo todos os hotéis, motéis, condomínios, casas de aluguel na praia, mas não há como dizer se ele a está mantendo na cidade. Eu não apostaria que ele reservou um quarto no nome dele, acrescentou ele, servindo-se de um açucareiro. A mãe se casou novamente há 3 anos. Estamos rastreando-a. Era bom ter algo concreto com que trabalhar. Nomes, rostos. Com um grunhido satisfeito, o tenente se sentou à frente de Kane. Vamos apanhá-lo, prometeu. Vocês dois deveriam tentar descansar um pouco, aconselhou ele. É provável que ele não vá ligar novamente até amanhã. Como nenhum dos dois respondeu, o tenente suspirou. Esta família sabe como cerrar fileiras, refletiu ele. Certo, Sr. Blade. Por que não me conta quais providências tomou para juntar o dinheiro do resgate? O dinheiro estará em meu escritório por volta das 8. As sobrancelhas espessas do tenente subiram e desceram. Sem problemas para reunir essa quantia? Não.
Certo, diga-lhe que será às 9. Então teremos tempo para fotografar o dinheiro em seu escritório. Assim, se ele nos escapar, poderemos apanhá-lo quando começar a gastá-lo. Gostaria que você considerasse a ideia de nos autorizar colocar um rastreador em uma das malas. Posso lhe mostrar como pode ser bem disfarçado. Lembre-se, acrescentou ele antes que Justin pudesse falar. Nossa preocupação primária é a mesma que a sua. Trazer a senhorita McGregor de volta, segura. Pela primeira vez, Justin percebeu a fadiga nos olhos do tenente. Ocorreu-lhe que o policial não havia comido ou dormido mais do que ele mesmo. Em outra situação, ele teria acreditado naqueles olhos. Vou considerar, disse ele por fim. O tenente só assentiu e tomou o restante do seu café. Às 6 da manhã, o telefone tocou de novo. Ana e Daniel acordaram de um cochilo no sofá. Alan ficou alerta na poltrona na qual passara a noite, acordado e insone. Kane parou na porta da cozinha, de onde voltava com mais uma xícara de café. A mão de Justin foi até o telefone. Ele estava encarando-o por mais de uma hora. Blade? Conseguiu o dinheiro? Estará aqui por volta das 9. Há um posto de gasolina a 2 quadras do hotel, à direita. Esteja na cabine telefônica, de lá às 9h15. Eu ligarei. Terry desligou, tão tenso que quase derrubou a pequena mesa. Não tinha conseguido dormir, mesmo depois que Serena tinha parado de se lamuriar. Não deveria se sentir mal por ela, pensou, esfregando as mãos nos olhos. Afinal de contas, que tipo de mulher era ela para viver com um assassino? A mãe dele teria dito que era uma vagabunda, mas ele sentia algo nela. Classe, pensou Terry, enquanto alongava os músculos endurecidos e doloridos. Ela parecia ter classe até mesmo naquele suéter com jeans que abrira a porta para ele. E na última noite, ele suspirou, olhando a porta do quarto. Na última noite, ela parecera tão pequena e indefesa quando se deitou na cama e chorou. Bem, ele lamentava ser obrigado a assustá-la daquele jeito, mas ela era a melhor arma que poderia usar contra Blade. Ela não deveria ter se metido com um escória como ele, relembrou Terry. Eu o mataria se pudesse, pensou Terry. Mas sabia que não seria capaz de fazer isso. Plantar uma bomba em um edifício e mostrar uma faca ou uma arma para um homem eram duas coisas diferentes. Uma bomba era remota, e ele foi forçado a admitir que provavelmente nunca teria a coragem de detoná-la. Mas a ameaça, a satisfação de ser capaz de manter o assassino de seu pai tremendo na base. Agora ele teria o dinheiro. A cada dólar que gastasse seria uma vingança contra Justin Blade. Ele ouviu Serena se mexer e se levantou para ver como estava. Ela estava decepcionada consigo mesma. Que bem havia feito em chorar, além de lhe dar uma dor de cabeça que martelava os olhos inchados. Precisava planejar um modo de fugir, não se afogar na desolação. O braço preso na cabeceira da cama doía e formigava, devido à falta de circulação. Virando-se na cama, ela tentou esfregá-lo para fazer o sangue voltar. Pense, disse a si mesma, sempre há uma saída. Quando a porta do quarto se abriu, sua cabeça girou. Serena assimilou o rápido arrependimento nos olhos de Terry enquanto ele a olhava. Deus, devo estar uma visão de dar pena, pensou amargamente. Então use isso, Rina. Uma voz baixinha ordenou, impaciente. Comece a usar sua cabeça. Ela deixou o medo emergir de novo, enquanto se segurava a sua força interior desesperadamente. Por favor, meu braço dói. Acho que o torci durante a noite. Sinto muito, ele ficou de pé resoluto no meio do quarto. Vou arrumar um café da manhã. Por favor, disse ela rapidamente antes que ele pudesse sair. Se eu só pudesse me sentar em uma cadeira. Estou com dor por todo o corpo de ficar deitada assim. Para onde eu iria? Perguntou ela, meio soluçando, quando ele hesitou. Você é mais forte que eu. Olhe, vou levá-la para a cozinha. Se tentar algo, trago-a de volta e a amordaço você. Certo. Só por favor me deixe ficar de pé um pouco. Terry tirou a chave do bolso e abriu as algemas. Serena afastou a urgência de correr, sabendo que não chegaria além da porta. Prendendo os dedos no braço, ele a puxou rapidamente pela casa. As cortinas estavam fechadas. Poderia até estar no Alasca, pensou frustrada.
Se pudesse correr, para qual direção iria? Será que ele tem carro? Ele deve ter um carro. De que jeito ele a traria para cá? Se eu pudesse pegar as chaves. Sente-se, ordenou ele, e a empurrou em uma cadeira raquítica ao lado da mesa da cozinha. Rapidamente ele se ajoelhou e passou as algemas no tornozelo dela e de uma perna da mesa. Tirando o cabelo dos olhos, ele se levantou. Vou apanhar um pouco de café para você. Obrigada. Os olhos dela varreram o cômodo rapidamente, buscando uma arma que tivesse ao alcance. Você vai estar fora daqui quando escurecer, disse-lhe Terry, servindo o café sem tirar os olhos dela. Ele está juntando dinheiro. Provavelmente poderia ter pedido o dobro do valor. Você não vai ser feliz com ele. Ele vai ficar infeliz, retrucou. Terry, é o que conta. Terry, você está desperdiçando sua vida assim. Ele parecia tão jovem, pensou ela, jovem demais para ter tanto ódio guardado dentro de si. É preciso inteligência para planejar tudo como você fez. Inteligência e habilidade. Você poderia usar isso para algo tão melhor. Se me deixar ir agora, eu posso ajudar você, meu irmão. Não quero sua ajuda, disse ele entre dentes. Quero Blade. Quero que ele rasteje. Justin não vai rastejar, disse ela amargamente. Moça, eu o ouvi ao telefone. Ele rastejaria até o inferno e de volta por você. Terry. Cale a boca, gritou ele, ameaçando explodir. Passei a minha vida inteira imaginando como iria fazer Blade pagar. Tive de ver minha mãe guardar cada centavo e trabalhar em uma droga de restaurante enquanto ele ficava cada vez mais rico, em vez de apodrecer em uma cela. Eu mereço o dinheiro e vou tê-lo. Conformada, Serena baixou o olhar para a mesa. Olhe, vou preparar algo para comer. Está com fome? Ela começou a dizer não. Depois percebeu que ele simplesmente a trancaria de volta no quarto. Em vez disso, ela só assentiu, mantendo o rosto virado, tentando pensar. Ouviu-o cantarolar na despensa. Serena deu um puxão para testar a perna. Ela ia ter que se arriscar. Quando ele tirasse as algemas dessa vez, lutaria. Com sorte, poderia surpreendê-lo bastante para ao menos chegar ao lado de fora e conseguir chamar a atenção de alguém. Se houvesse alguém por perto o bastante para ouvi-la gritando. Quando ergueu os olhos, Terry estava com uma grande frigideira de ferro fundido nas mãos. Sem se dar chance de pensar, Serena gemeu e começou a escorregar para o chão. Ei! Alarmado, ele correu até ela, deixando a frigideira ao seu lado, tentando pegá-la pelos ombros. O que foi? Ele quis saber. Está doente? Acho que vou desmaiar, disse ela, com um fio de voz, fechando os dedos no cabo da frigideira. Ela ficou mole, até que o rosto dele se inclinou sobre o seu. Usando toda a sua força, ela bateu com a frigideira contra a lateral da cabeça dele. Terry caiu como uma pedra. Primeiro, Serena ficou imóvel, tentando recuperar o fôlego, que ele tirara dela quando caiu sobre seu corpo. Depois, teve um momento de terror, pensando que o matara. Saiu debaixo dele depois de muita luta e sentiu seu pulso. Graças a Deus, murmurou ela. Sentindo o pulso, rapidamente ela se moveu, até que conseguisse alcançar a chave no bolso dele. A mãe dele era quem merecia aquela pancada, pensou ela enquanto se soltava. O pobre garoto nunca teve uma chance. Levantando-se, ela considerou suas opções. Poderia correr como o diabo, mas a chance era que ele alcançaria. Não, primeiro ela precisava garantir que ele ficaria preso. Serena enfiou as algemas no bolso traseiro de seu jeans e começou a arrastá-lo para o quarto. Ele não era um homem grande, mas quando começou a cruzar a sala inclinada e puxando-o pelos ombros, ela descobriu que sua força não estava ao máximo. Quando passou pela porta, estava respirando com dificuldade e pingando suor. Descansando contra a moldura da porta, ela decidiu que nunca seria capaz de puxá-lo para cima da cama. Em vez disso, deixou-o esticado no chão, preso aos pés da cama com as algemas. Ela tropeçou ao caminho do telefone, com uma fraqueza que desta vez não foi fadiga. Ocorreu-lhe que ela mal comera em 2 dias. Isso podia esperar, disse ela a si mesma, balançando a cabeça para pensar melhor. Não ia desmaiar agora. Rapidamente, levantou o fone e fez a ligação. Depois de um rápido banho de trocar de roupa, Justin voltou à sala. Ana estava pedindo que Daniel comesse.
ainda que ela mesma não tivesse tocado nada em seu próprio prato. Ergueu os olhos para Justin quando ele entrou. Vamos fazer um jantar em família esta noite, disse-lhe, com um sorriso valente. Rina adora a bagunça que fazemos. Ele viu as lágrimas inundarem os olhos e serem afastadas, quando Ana piscou rapidamente. Pela primeira vez desde que a conhecera, Justin foi até ela e a abraçou. Por que você não desce e fala com o chefe? Ele vai preparar o que você quiser. Ele sentiu o tremor dela e seus dedos se enterraram nas costas dele. Sim, farei isso. Tome cuidado, sussurrou ela. Tome cuidado, Justin. Quando o telefone tocou, ela pulou. Depois se afastou. O rosto dela era uma máscara de controle. Ele não deveria ligar de novo. Ele provavelmente quer ter certeza que nada vai dar errado. Com a cabeça latejando, Justin apanhou o telefone. Blade. Justin. Serena. Ele ouviu a voz de Ana engasgar atrás de si. Você está bem? Sim, estou bem, Justin. Tem certeza? Ele não a machucou? Não achei que ele a deixaria ligar de novo. Ela controlou sua impaciência e falou baixinho. Ele não teve escolha, disse-lhe ela. Ele está inconsciente e algemado aos pés da cama. O quê? Kane agarrou o braço dele, mas Justin o afastou. O que você disse? Disse que eu o nocauteei e eu a algemei aos pés da cama. Algo disparou dentro dele, algo que ele não reconheceu. Era alívio. Ele saiu ele saiu com uma explosão de riso. Deus sabe porque eu estava preocupado com você, disse ele, afundando no sofá. Erguendo os olhos, viu 4 pares de olhos ansiosos. Ela o nocauteou e o algemou aos pés da cama. Isso que é uma McGregor, explodiu Daniel, e balançou Ana em seus braços. Com o que ela o atingiu? É meu pai? Serena quis saber. Sim, ele perguntou com o que você o atingiu. Uma frigideira de ferro. Ela percebeu que as pernas tremiam e se sentou no chão. Uma frigideira, transmitiu Justin. Esta é minha garotinha. Daniel beijou Ana com exuberância. Depois pousou a cabeça nos ombros dela e chorou. Justin, você pode vir me buscar? Quis saber Serena. Eu tive uma noite realmente apavorante. Onde você está? Não sei. Na medida em que a reação tomou conta dela, ela enterrou o rosto nos joelhos. Não desmorone, ordenou-se. Não desmorone agora. Podia ouvir Justin chamando-a pelo telefone e engoliu as lágrimas. Espere um pouco. Deixe-me abrir as cortinas e ver se consigo ver onde estou. Fale comigo, pediu ela, levantando-se. Só continue falando comigo. Sua família está toda aqui, disse ele, ouvindo uma ponta de histeria na voz dela. Sua mãe quer que jantemos todos juntos essa noite. O que você quer comer? Um cheeseburger, disse ela, abrindo a primeira cortina. Ah, Deus, eu adoraria comer um cheeseburger e um monte de champanhe. Acho que estou a leste da cidade, perto da praia. Há algumas casas pré-fabricadas mais abaixo na estrada. Nunca estive nessa região. Ela mordeu o lábio com força para impedir que a voz falhasse. Não sei onde estou. Serena me deu o número do telefone. Vamos rastreá-lo. Justin rabiscou rapidamente enquanto ela o lia. Já estarei aí. Aguente só um pouco. Eu vou. Estou bem de verdade. De algum modo, deixar a luz entrar da sala ajudou. Só se apresse. Diga a todos que estou bem, para não se preocuparem. Serena, eu amo você. As lágrimas brotaram de novo. Venha me mostrar, disse ela antes de desligar. Justin entregou um pedaço de papel ao tenente. Descubra onde ela está. Com um aceno, o tenente começou a fazer uma chamada no telefone. Derrubou com uma frigideira, não é? Ele deu uma risada rápida e de apreço. Deve ser uma mulher e tanto. Ela é uma McGregor, disse-lhe Daniel. Depois assoou o nariz emocionado. Uma pequena casa de frente para o mar a leste da cidade, disse o tenente alguns minutos depois, encaminhando-se para a porta. Você vem? Perguntou a Justin. Justin lançou-lhe um olhar suave. Todos iremos. Serena ficou parada na porta, que estava aberta, embora tremesse no vigoroso ar da manhã. Faziam menos de 24 horas, percebeu ela. Parecia que fazia dias desde que vira a luz do sol. A grama ainda estava molhada da chuva da noite. Como era possível que nunca havia notado quantas cores havia em uma gota de água ou em uma folha de grama?
Então viu os carros, como uma procissão, pensou ela, e desejou intensamente chorar de novo. Não, ela não ia receber Justin com lágrimas escorrendo no rosto. Endireitando os ombros, ela saiu no deck para esperar. Ele parou na frente de 2 carros da polícia. O carro ainda estava parado e ele já tinha saído, correndo para ela. Serena, com os braços em volta dela, tirando-a do chão, enquanto a esmagava contra si. Com o rosto enfiado na garganta dele, ela o ouviu dizer seu nome sem parar. Você está bem? Quis saber ele. Mas antes que pudesse responder, os lábios dele estavam colados no dela. Ora, ele está tremendo, pensou ela, e se agarrou ainda mais a ele. Para assegurá-lo que estava bem, ela colocou todo o amor e calor que tinha no beijo. Você está congelando, murmurou Justin, sentindo o frio na pele dela sob suas mãos. Aqui, pegue meu casaco. Quando começou a tirá-lo, Serena apanhou seu rosto nas mãos. Ah, Justin, sussurrou ela, e acariciou as linhas do rosto dele. O que ele fez com você? Agora deixe-me dar uma olhada nela. Daniel a apanhou pelos ombros, depois passou as mãos largas por seu rosto. Então o derrubou com uma frigideira, não é, menininha? Vendo os olhos avermelhados, Sereno beijou com força. Ela estava à mão, disse-lhe ela. Não vá me dizer que estava preocupada comigo, quis saber ela, como se estivesse insultada. É claro que não. Ele deu uma fungadela exagerada. Uma filha minha pode tomar conta de si mesma. Sua mãe, ela estava preocupada. O tenente Renique observava, enquanto Serena passava de um membro da família para o outro. Ele pretendia manter Justin sob vigilância quando Terry Ford fosse trazido para fora. Vamos precisar de seu depoimento, Sra. McGregor, disse ele, movendo-se casualmente para ficar ao lado de Justin. Não agora. Ele concordou com as palavras de Justin com um simples aceno. Se puder vir à delegacia mais tarde, depois de descansar. Sentiu que Justin estava tenso e, preparando-se, observou enquanto Terry era trazido para fora por 2 oficiais uniformizados. Calma, Blade, murmurou ele. Sua garota já passou por muita coisa, o bastante para um dia. Terry ergueu a cabeça. Justin se lembrava daqueles olhos, os olhos pálidos e ansiosos que ele vira todos os dias no tribunal. Ele não tinha mais do que 3 anos, pensou Justin, um bebê. Sentiu a mão de Serena se unir à sua, enquanto a raiva escoava dele. Enquanto conduziam Terry para o carro, ele continuava a olhar para Justin por sobre o ombro. Lamento por ele, murmurou Serena. Lamento tanto por ele. Justin a puxou para os seus braços. Eu também. Alguns de meus homens vão revistar a casa, disse o tenente. E peço que a senhorita venha à delegacia quando for conveniente, Sra. McGregor. Venha, vamos levar a garota de volta, declarou Daniel, dando um passo na direção dela. Justin vai levá-la. Ana apanhou o braço dele e virou na direção do segundo carro de polícia. O resto de nós vai voltar e planejar o jantar. Ela nem está com sapatos nos pés, explodiu Daniel, sendo empurrado para dentro do carro. Ela vai ficar bem, disse Alan, sentando-se no banco da frente. Ele percebeu que estava faminto. Certo, ela vai ficar bem, concordou Kane. Depois se inclinou para a orelha do pai. Vou lhe comprar um charuto se você ficar quieto. Daniel olhou na direção da esposa e se acomodou. Ela vai ficar bem, concluiu ele. Venha. Justin abotoou o casaco até a garganta de Serena. Vou levar você de volta. Vamos andar na praia. Ela passou o braço na cintura dele. Realmente preciso andar. Você está descalça, observou ele. É o melhor modo de andar na praia. Você não dormiu, comentou ela enquanto caminhavam até a areia. Não, mas me parece que eu poderia ter descansado facilmente. Ele queria apertá-la contra si, mas ela era real, com certeza. Tentando manter o braço leve sobre os ombros dela, Justin roçou os lábios sobre o topo de sua cabeça. Odiei ter que machucá-lo, respondeu ela. Mas não podia ter certeza de como ele reagiria uma vez que o visse cara a cara. Tanto ódio trancado dentro daquele menino, Justin é tão triste. Tirei algo essencial da vida dele. Ele tirou algo essencial da minha. Justin parou, abraçando-a com força enquanto olhava para o mar. Estou surpreso que ele tenha pedido tão pouco dinheiro. Pouco? Ela levantou uma sobrancelha para ele.
Para muita gente, 2 milhões é uma quantia indecente. Por algo inestimável? Ele apanhou o rosto dela nas mãos, depois abaixou a boca até a dela. Então, com um tremor, a puxou para perto e beijou seus lábios. Serena, a boca de Justin correu o rosto dela, descansando novamente sobre seus lábios. Não tinha certeza de que algum dia voltaria a abraçar você. Tudo o que eu podia pensar era no que ele poderia ter feito a você e no que eu faria com ele quando o encontrasse. Ele não teria me machucado. A violência estava borbulhando nele de novo. Então ela o acalmou com as mãos e os lábios. A razão pela qual foi tão fácil fugir foi porque ele não queria me fazer mal algum. Não, era a mim. Justin, é o bastante. Ela o afastou, e seus olhos foram subitamente tocados pela raiva. Você não provocou isso. Não vou ouvi-lo tentar assumir a culpa. O que houve hoje começou há muito tempo com bebidas e intolerância. Agora está acabado. Deixe o passado em paz. Imagino que por sentir falta de seus gritos comigo, murmurou ele. Depois puxou-a novamente. Masoquista. Você sabe. Ela se aninhou a ele por um momento. Tive algum tempo para pensar em nossa relação. Ah, sim? Sim. Acho que precisamos redefinir as regras gerais. Confuso, ele afastou. Não sabia que tínhamos regras. Tenho pensado. Ela andou pela arrebentação e, ao descobrir que a água estava congelando, voltou atrás. E, cansado, ele a pegou pelos ombros e virou-a para encará-lo. E não acho que a situação atual é muito prática. Em que sentido? Acho que deveríamos nos casar, disse ela objetivamente. Casar? Pensativo, Justin a encarou. Ela estava de pé, descalça, na areia gelada, vestindo um casaco muitos tamanhos maior do que ela, com o cabelo embaraçado e armado, calmamente lhe dizendo que eles deveriam se casar. Uma hora depois que tinha nocauteado um suposto sequestrador com uma frigideira de ferro. Não foi, descobriu ele, exatamente como havia imaginado. Justin imaginara pedi-la a ele mesmo, quando estivessem em um quarto na penumbra, aquecidos, logo depois de terem feito amor. Casar? Repetiu ele. Sim. Ouvi dizer que as pessoas ainda fazem isso. Agora estou querendo ser racional. Está sim, ele assentiu, imaginando qual era a ideia dela. Já que é minha sugestão, vamos fazer a meu modo. Enfiando a mão no bolso, ela tirou uma moeda. Justin riu e esticou a mão para tirá-la dela. Serena, realmente... Ah, não. Minha moeda. Minha aposta. Cara, casamos. Coroa, não casamos. Antes que ele pudesse falar outra palavra, ela girou a moeda e a apanhou no ar. Ela a bateu nas costas das mãos e depois a esticou para que ele visse. Cara! Ele a espiou. Enfiando as mãos nos bolsos, Justin levantou os olhos para ela. Parece que eu perdi. Parece mesmo. Serena enfiou a moeda de 2 caras de volta no bolso. E que tal uma melhor de 3? Uma chama de fúria iluminou os olhos dela. Esqueça, disse-lhe ela, e começou a atravessar a areia. Ela deu um gritinho quando Justin a apanhou nos braços. Se acha que você vai se esquivar, começou ela. Depois suspirou de prazer quando ele a silenciou. Nunca me esquivo, prometeu ele, mordiscando o lábio dela quando começou a conduzi-la de volta ao carro. Deixe-me dar uma olhada naquela moeda. Quando ela passou os braços em torno do pescoço dele, seus olhos riam. Somente sobre o meu cadáver.